presidente eleito Lula falou na sede do CCBB, deu ali algumas diretrizes do que vai ser essa transição do governo, falou muito sobre a PEC, que precisa ser aprovada de acordo com a equipe de transição para que os benefícios possam ser pagos à população, oferecidos à população a partir de 2023. E quem vai destrinchar tudo isso para a gente é a Natália Pazzi. Vamos a Brasília agora, a Natália vai fazer um resumo a respeito do que disse o presidente Lula e também dar mais detalhes sobre essa transição. Natália, boa tarde para você. Oi, Fábio, muito boa tarde para você, Gabi, para quem está nos acompanhando. Estamos diretamente aqui da sede da transição, Centro Cultural Banco do Brasil, e hoje foi a primeira vez que o presidente eleito Lula veio aqui para a sede da transição desde que foi eleito. E nessa primeira reunião, nessa primeira visita dele aqui ao CCBB, ele teve uma reunião no auditório aqui do Centro Cultural com parlamentares da base aliada. Falou muito sobre PEC, sobre como vai ser o governo dele, inclusive criticou muito o governo de Bolsonaro. Uma informação importante que saiu após essa fala dele no auditório, ele foi cercado por diversos apoiadores aqui no CCBB e também pela imprensa, e nesse bolo, então, de pessoas cercando na tentativa de tirar fotos com Lula, ele foi questionado sobre a PEC da transição, essa PEC que pretende extrapolar o teto de gastos para viabilizar o Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família a partir do próximo ano, na casa, a manutenção desse valor, então, de R$600, mais um adicional de cerca de R$150 para famílias que tenham crianças de 0 a 6 anos de idade e também aí o ganho real do salário mínimo. Ele disse a esse colega que conseguiu questionar sobre a PEC, quando ela iria sair, ele disse o seguinte: pode sair hoje, mas é para a gente esperar. Ele disse, inclusive, espera, meu filho, pode sair hoje ainda o texto dessa PEC. Ainda falando sobre essa proposta, um pouco antes de Lula sair, conseguimos conversar com Marcelo Castro, senador e relator do orçamento de 2023, que disse que foi batido o martelo, que essa PEC vai começar, sim, a tramitação pelo Senado Federal, que de fato vai ser uma proposta de emenda à Constituição e não uma medida provisória, e que após aprovação no Senado, ela vai para a Câmara numa tentativa de ser apensada, ou seja, somada a uma PEC que já passou pelas comissões iniciais na Câmara, e isso iria dar celeridade, ou seja, iria acelerar a tramitação dessa PEC para ser aprovada, viabilizando, então, essa questão, principalmente, do pagamento de R$600 já no próximo ano, essa manutenção do benefício. Bom, resumindo um pouco do que Lula, presidente eleito, falou no auditório com parlamentares da base aliada, ele, inclusive, disse, logo no início, que Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, não vai ser ministro. Isso vinha sendo cogitado aí nos últimos dias, e ele descartou essa possibilidade. Disse, inclusive, que colocou o Alckmin como coordenador de transição do governo para que não restassem dúvidas de que ele seria, sim, vice-presidente e não indicado a um ministério. A gente tem uma fala de Lula sobre esse assunto. Eu fiz questão, primeiro, de colocar o Alckmin como coordenador para que ninguém pensasse que o coordenador vai ser ministro. Ele não disputa a vaga de ministro porque é o vice-presidente. Qualquer outro que eu colocasse, esse cara vai ser o coordenador, ele vai ser ministro. Não, e eu tenho pedido para todo mundo, quando convidar alguém para participar da comissão de transição, dizer o seguinte: olha, não será ministro as pessoas que estão. Pode ser ou pode não ser. Bom, Lula também falou no auditório para os parlamentares da base aliada que mesmo os perdedores e os que não estão aliados a ele terão sim um lugar de fala nesse governo, nessa governança, durante o governo de transição e também durante o mandato, que não é para quem ficou de fora do governo de transição não dar sugestões, caso tenham essas sugestões aí para melhorias para o governo a partir já de janeiro de 2023, que se sintam à vontade para isso. Teve um momento muito específico da fala de Lula que ele se emocionou, ele começou a chorar, dizendo que a única razão, a maior razão para ele voltar a ser presidente do Brasil é o combate à fome e à pobreza. A gente também tem um trecho dessa fala dele. E a prioridade zero, outra vez, o mesmo discurso que eu disse em dezembro de 2003, de 2002. O mesmo discurso. Não tem que mudar, não tenho que mudar uma única palavra. E eu quero dizer para vocês, se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida.
Bom, para a gente finalizar, Lula também fez muitas críticas ao governo Bolsonaro, disse que Bolsonaro não admitiu até o momento que perdeu essas eleições de 2022, inclusive criticou bastante o relatório divulgado pelo Ministério da Defesa, pelas Forças Armadas ontem, sobre as urnas, disse inclusive que esse relatório não diz nada, apenas que Bolsonaro já sabia que iria perder as eleições. Criticou também o uso da máquina por parte da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, e disse inclusive que, independentemente se governadores e parlamentares gostam ou não dele, ele vai dialogar com todos já a partir do próximo ano. Eu volto com vocês. Obrigado, Natália. Natália Pazzi trazendo todas as informações de Brasília. Claro, ao longo do jornal ainda a gente volta ao assunto transição de governo, ao longo da programação da Band News FM e muitos outros destaques sobre esse assunto também.